Olá, bem-vindos! Vamos conversar sobre um assunto que, olha, todo mundo busca: descanso. Mas parece que o verdadeiro descanso está cada vez mais difícil de achar, não é verdade? Hoje a gente vai mergulhar numa passagem incrível do livro de Hebreus que fala exatamente sobre esse nosso desejo por um descanso de verdade, um descanso profundo. Vamos lá? E aí, alguém se identifica? A gente planeja, tira uma folga, até viaja, mas volta para casa com aquela sensação de que a cabeça não desligou um minuto sequer. Essa frase resume perfeitamente essa inquietação da vida moderna. Mesmo quando a gente para, o descanso de verdade parece escapar por entre os dedos. Agora, o mais curioso é que essa nossa busca por descanso não é assim uma novidade. O autor de Hebreus faz uma conexão direta entre essa nossa inquietação de hoje e um exemplo histórico muito forte: a geração de israelitas que ficou vagando pelo deserto. Olha só essa comparação. De um lado, estamos nós, com a mente a mil, sempre atrás de um alívio que nunca parece ser completo. Do outro lado, a geração do deserto. Pensa bem, eles foram libertados da escravidão no Egito, receberam a promessa de uma terra de descanso, Canaã, mas mesmo com a promessa na mão, eles não conseguiram entrar. E por quê? Por causa da incredulidade. O problema deles, e talvez o nosso também, não era a falta de uma promessa, mas sim uma barreira interna. E a consequência dessa incredulidade foi pesadíssima. Esse número aí na tela, 602.548, é a quantidade de homens daquela primeira geração que caíram mortos no deserto sem nunca pisar na terra prometida. Isso dá uma dimensão da seriedade do que estava em jogo. Pois é, para o autor de Hebreus, essa história não é só um relato do passado. É um alerta, uma advertência muito séria. Ele usa essa história para dizer, basicamente, ei, cuidado para não cometer o mesmo erro. Existe um descanso oferecido por Deus e é muito importante não ficar de fora por causa de um coração endurecido. Mas é aqui que o argumento dá uma virada genial. O autor começa a mudar o nosso foco, a redefinir o que é esse tal descanso. Ele vai argumentar que a promessa que ainda vale hoje é de algo muito, mas muito maior do que um pedaço de terra. Vamos acompanhar essa linha do tempo. Tudo começa lá na criação, com o descanso de Deus. Depois, a gente vê a falha de Israel no Êxodo. Mas o ponto-chave, a virada, vem séculos depois. Na época do rei Davi, o Salmo 95 ainda faz o convite para entrar no descanso hoje. Peraí, se o descanso fosse só a terra de Canaã, onde eles já estavam morando, por que a promessa ainda estaria de pé? Isso mostra com toda clareza que o verdadeiro descanso sempre foi sobre algo muito mais profundo. E para não deixar nenhuma dúvida, o autor usa duas palavras gregas bem diferentes. A primeira é katapausis, que é o descanso comum, sabe? A parada do trabalho, como chegar em Canaã. Só que aí ele introduz uma palavra super especial e rara: sabatismos. Isso aqui não é só parar de trabalhar, é um descanso sabático, uma paz espiritual profunda, uma comunhão com o próprio Deus. Esse sim é o verdadeiro. Ok, então se esse descanso superior, esses sabatismos, é o nosso objetivo, como é que a gente sabe o que nos impede de chegar lá? É aí que a análise nos mostra a ferramenta que Deus nos dá para fazer exatamente esse diagnóstico. Essa é, sem dúvida, uma das passagens mais fortes da Bíblia inteira. A palavra de Deus aqui não é tratada como um livro antigo cheio de poeira. Não, ela é descrita como algo vivo, ativo e com uma precisão inacreditável. Quase como um bisturi de um cirurgião divino. Vamos quebrar isso em partes. Primeiro, ela é viva e ativa. Depois, ela é mais afiada que qualquer espada, ou seja, ela vai onde nada mais consegue ir. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. É uma cirurgia precisa no nosso eu interior. E, por fim, ela julga, ou melhor, ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. Na prática, ela traz à tona aquela incredulidade, aquela rebelião que nos deixa de fora daquele descanso verdadeiro, os sabatismos. O ponto central é esse. Diante da palavra de Deus, não tem como se esconder. Não adianta tentar se enganar. Tudo sobre nós fica totalmente exposto. É uma ferramenta de diagnóstico que revela a real condição do nosso coração, sem filtros. Bom, depois do diagnóstico vem a solução. Se a palavra expõe o problema, quem é que nos dá acesso à cura, ao descanso? E é nesse ponto que a figura do grande sumo sacerdote entra em cena. E aqui tem uma daquelas conexões que fazem a gente parar e pensar. Um verdadeiro momento ahá. O nome do líder que levou Israel para o descanso físico de Canaã era Josué, certo? Em grego, a língua do Novo Testamento, o nome Josué é Iesous. Isso mesmo, é exatamente o mesmo nome de Jesus.
A ligação é totalmente intencional. O primeiro Josué não conseguiu dar o descanso final, mas o segundo Jesus, Jesus pode. E por que Jesus pode? A diferença é gigantesca. Os sacerdotes antigos eram homens, homens falhos que também tinham seus próprios pecados. Já Jesus, bem, ele é apresentado como alguém que foi tentado de todas as formas que a gente é, que entende as nossas fraquezas como ninguém, mas que nunca pecou. Isso faz dele um sacerdote superior, um que pode se compadecer de nós de uma forma perfeita. E a conclusão prática de tudo isso é a seguinte: por causa de quem Jesus é, o texto nos diz que a gente pode se aproximar de Deus com confiança, sem medo. É através dele que encontramos a misericórdia e a ajuda que tanto precisamos. Ele é o caminho para entrar naquele descanso prometido. E assim, essa análise de um texto tão antigo nos deixa com uma pergunta muito atual. A promessa de um descanso profundo, de uma paz que vai além das circunstâncias, ainda está aí, disponível. A questão que atravessa os séculos e chega até nós é: o que faremos com ela?